Marcela tinha 8 dias, né, o doutor Thomas Gollop, que foi outro dos que depuseram ali no Supremo Tribunal Federal, deu essa declaração para a imprensa. Respeito a posição da mãe, mas é uma situação dramática. Apesar de não ter cérebro, o bebê ainda tem o tronco cerebral, responsável por controlar as funções mais básicas do corpo humano, como batimento cardíaco e respiração. Né? Tem sido usada a comparação com morte cerebral, né? Como se o anencéfalo fosse equivalente ao morto cerebral. O morto cerebral, assim, para você poder diagnosticar morte cerebral, a pessoa tem que estar ligada a um aparelho de respiração. Ela não respira por conta própria. Se ela respirar por conta própria, ela não é um morto cerebral. Também, né, ele diz, é possível manter por semanas, assim como mantemos de forma vegetativa alguém que sofre morte cerebral. A Marcela não estava sendo mantida, ela não foi mantida em momento nenhum, ela só recebeu ar com mais oxigênio, era a única coisa de que ela precisava, por isso ela recebeu alta do hospital e foi para casa, né, e vivia como uma criança, nesse sentido, praticamente normal. Claro que não desenvolvia reflexos e tal, mas ela não tinha necessidade de aparelhos, né? Ela não estava sendo mantida por aparelhos. Então, vendo os exames depois, né, o que os médicos disseram? Né? De novo, Thomas Gollop. Ela tem massa cerebral, mas não é nada organizado, é vegetativa. Sobrevive com total ausência de qualidade de vida. Todos esses médicos, de 9 profissionais consultados, apenas um discordou do diagnóstico de anencefalia. Então, esses médicos, quando ela tinha 1 ano de idade, examinando os exames da Marcela, né, disseram que ela era anencéfala. Só um discordou desse diagnóstico. Bem, o depoimento da pediatra da Marcela, que foi quem mais cuidou dela, nós temos um trechinho em vídeo, que é o que eu vou passar agora aqui para vocês. Há quem diga que Marcela não é um tipo característico de anencefalia. A senhora confirma que é realmente um tipo característico de anencefalia? A Marcela, o diagnóstico da anencefalia é feito radiologicamente. Ela tem uma tomografia e 2 ressonâncias magnéticas confirmando esse diagnóstico. Esse diagnóstico foi feito através de exames radiológicos com o laudo de um radiologista. Eu acompanhei as 2 ressonâncias, fui levá-la e buscá-la durante o exame, conversei, o radiologista teve todo o cuidado de também estar mostrando para colegas e todos concordaram com o diagnóstico. A Marcela não tinha nenhuma calota craniana, o tecido acima era todo aberto, exposto, ficava drenando líquido, inclusive, o tempo todo. A Marcela, ela, em termos de peso e altura, ela teve um desenvolvimento dentro dos padrões de curva de crescimento normal. É claro que ela teve todo o desenvolvimento neurológico atrasado, né? A Marcela sentava só com apoio, ela não andou, ela não falou. Ela tinha, o que me deixava muito impressionada é que ela tinha uma ligação, ela percebia quando a mãe estava por perto. Eu tive dificuldade de estar fazendo essa ressonância, porque ela chorava e ficava muito agitada dentro do aparelho da ressonância magnética, porque ela percebia que ali não era o ambiente que ela ficava e a mãe dela não estava perto. Com a ressonância, nós percebemos que ela tinha todo o aparelho auditivo formado. Então, a Marcela, apesar de não enxergar e de não ter compreendimento, ela escutava e reconhecia a voz da mãe. Então, ela tinha uma interação muito importante com a mãe. Ela ficava tranquila no colo, ela percebia a presença da mãe, ela ficava muito agitada quando a Cacilda não estava perto. Então, na medida do possível, ela tinha uma relação com a mãe. Então, essa questão do ouvido da Marcela é muito interessante, porque a mãe, desde que ela tinha 2 meses de idade, começou a falar para a médica, a Marcela escuta. Né? E a médica e outras pessoas que acompanhavam, não pode ser, né? Ela não tem a impressão, coisa. Não, a menina assusta quando toca o telefone. A menina, ela reage a sons, ela se acalma com a minha voz, ela percebe o que eu estou falando com ela, né? E de fato, só depois de 1 ano, né, fazendo os exames, é que se viu que, de fato, ela tinha o ouvido formado. Né? Então,
são exemplos que mostram o quão pouco a gente sabe, né, do quadro de anencefalia, para dizer, né, que se tem diagnósticos definitivos e que se tem, enfim, né, e menos ainda para se fazer a comparação, então, com a questão da morte cerebral. A Associação Médica Americana, né, em maio de 95, o Conselho de Ética dessa associação disse que a criança com anencefalia nunca experimentou e nunca experimentará a consciência, né? Isso está publicado no JAMA, no Journal of American Medical Association. E isso era no bojo de uma discussão para se usar o anencéfalo como doador de órgãos para outras crianças, né, recém-nascidas que precisassem de um transplante. Então, uma vez que nascesse anencéfalo, já era considerado como não tendo consciência, né, como tendo, fazendo essa comparação com a morte cerebral, para se poder, então, né, simplesmente pegar os órgãos dessa criança e distribuir para outras crianças que precisassem, né. Em dezembro do mesmo ano, né, essa comissão reconsiderou, né, e tirou a autorização para que se fizesse isso, né, e declarou o seguinte: o Conselho chama a comunidade científica para envolver múltiplas disciplinas na investigação do verdadeiro estado de consciência em crianças com anencefalia, para que uma melhor compreensão dessa condição possa ser conseguida e os interesses desses indivíduos e suas famílias possam progredir. Né? Ou seja, eles reconheceram que não tinham estudo suficiente para dizer que a criança não tem consciência. Né? No caso da Marcela, né, a mãe, a médica, vocês viram no depoimento, ela fala, ela sentia falta da mãe, né? Era muito difícil que ela ficasse longe da mãe, porque ela percebia, né? A mãe, num videozinho que tem sobre ela, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, As Flores de Marcela, né? Se não tiveram, eu recomendo que vejam, é muito interessante, né? A mãe comenta que a Marcela não gostava de laranja, né? Que ela punha laranja na papinha da Marcela, a Marcela começava a cuspir, né? Então, ou seja, percepção, sem dúvida alguma, tinha, né? E difícil dizer que não tivesse consciência, né? Sem dúvida a gente não tem como colocar uma coisa assim, né? Então, o respeito, né, com esta vida humana fragilizada não é só um exercício de posição religiosa ou humanística, né? É uma posição de prudência científica ante a inexistência de profundidade nos estudos sobre essa matéria até o momento, né? Então, esse é um caso, né? E vão usando eufemismos porque não querem dizer que se trata, né, de uma questão de aborto e principalmente não se quer reconhecer publicamente que, na verdade, todo esse processo no STF é uma porta lateral para tentar colocar o aborto no Brasil, uma vez que isso não está sendo conseguido pelo Congresso Nacional, né? Ou seja, as tentativas de lei legalizando o aborto no Brasil, felizmente, né, tem sido barradas no Congresso. Nós temos possivelmente um projeto que deve ir à votação esse ano no plenário do Congresso, né, mas que foi derrotado nas duas comissões pelas quais já passou, né? Então, diante dessa perspectiva, se tentam outras alternativas e se está tentando, no Supremo Tribunal Federal, abrir uma brechinha para o anencéfalo para depois ir ampliando essa brecha, né? A gente não tem dúvida alguma com relação a isso, é uma estratégia internacional que já foi adotada em vários países, né? A DPF 54 fala em antecipação terapêutica do parto, né? Então, é uma antecipação terapêutica do parto, né, para que a criança, para que o feto morra, né? Isso não é terapia, tá certo? Né? De forma alguma pode ser considerado desse modo, quer dizer, é um aborto e é um aborto eugênico, né? Ou seja, um aborto feito em função de que aquele indivíduo tem uma deficiência, né? A eugenia, a gente sabe que foi o que esteve por trás do nazismo, né? Que deu abertura para o nazismo, quer dizer, quando você começa a separar entre as pessoas quem tem direito, quem não tem direito, em função de ter mais perspectiva, mais expectativa ou menos expectativa, quer dizer, está se indo contra, né, toda a questão moral, contra um preceito fundamental da nossa Constituição, que é a da igualdade de direitos, né? E o primeiro de todos os direitos é o direito à vida, né? Então, se eu vou tirar o direito de uma criança porque ela é deficiente, né, então,
começa com uma deficiência grave, como a anencefalia, e vai ampliando, né? Em muitos países já se faz aborto, por exemplo, se o feto tem síndrome de Down.